Tudo desmoronou, não aos poucos, não gradualmente com avisos que você ignorou. De uma vez, como o edifício implodindo, e você está parado nas cinzas olhando para o que costumava ser sua vida e não consegue lembrar como se constrói algo do nada. O relacionamento de 10 anos terminou e levou consigo não apenas a pessoa, mas a vida inteira que vocês construíram juntos. Ou o negócio faliu e levou as economias de 20 anos. Ou a doença chegou e levou o corpo que você tinha, a energia que você conhecia, a pessoa que você era. Ou simplesmente tudo foi embora ao mesmo tempo e você não consegue identificar um único culpado porque foi tudo junto. E agora você está aqui, no zero absoluto, não sabendo como dar o próximo passo porque não há mais chão debaixo dos pés. Aperte o like agora e se inscreva neste canal, porque nos próximos 15 minutos vou revelar a técnica taoísta que era ensinada apenas a discípulos que tinham perdido absolutamente tudo, que estavam tão quebrados que métodos normais não funcionavam. É chamada Huijin, a muralha de cinzas. E ela não ensina como evitar colapso. Ela ensina como construir algo inabalável a partir das ruínas do que desmoronou. Porque os mestres taoístas entenderam algo que a cultura moderna esqueceu. O colapso não é o fim, é a fundação. Mas primeiro, você precisa entender por que reconstruir é tão difícil. Quando você perde tudo de uma vez, você não perde apenas coisas externas. Você perde a narrativa, a história que você contava sobre quem você é. Eu sou casado há 10 anos, vira, eu sou divorciado. Eu sou empresário de sucesso, vira, eu sou falido. Eu sou saudável, vira, eu sou doente. E sem essa narrativa você fica ninguém. Ou pior, você fica a pessoa que falhou, que perdeu, que não conseguiu segurar o que tinha. A ciência moderna chama isso de perda de identidade narrativa. Um fenômeno estudado pelo psicólogo Dr. Dan McAdams. Ele demonstrou que humanos não apenas têm identidades, eles são histórias. E quando a história colapsa abruptamente, o senso de self colapsa junto. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology acompanhou pessoas que passaram por colapsos totais, divórcios devastadores, falências, doenças terminais revertidas, perdas de filhos, e descobriu algo perturbador. 2 anos depois do colapso, 68% ainda não tinham reconstruído narrativa coerente de quem eram. Eles existiam, funcionavam, mas não sabiam mais quem eram. Deixa eu te contar sobre Roberto. Roberto tinha 47 anos quando tudo desmoronou em 6 meses. Primeiro a empresa, 20 anos construindo. Vendas caíram 80% em 3 meses por mudança de mercado que ele não antecipou. Ele tentou salvar com dinheiro pessoal, perdeu tudo. Segundo, a casa. Hipoteca atrasada, execução, família vivendo em apartamento de 1 quarto. Terceiro, o casamento. Esposa não aguentou o estresse, pediu divórcio. Quarto, a saúde, úlcera, pressão alta, início de depressão clínica. 6 meses. De empresário respeitado, casado, casa própria, saudável, para desempregado, divorciado, devedor, doente. Eu acordava todo dia e levava 10 segundos para lembrar onde estava, ele me disse. E quando lembrava, queria voltar a dormir para sempre, porque dormindo eu ainda era quem eu tinha sido. Acordado eu era ninguém. Roberto não estava sozinho. E você não está sozinho. Os taoístas observaram isso há mais de 2000 anos. Viram que quando tudo desmorona, a maioria das pessoas faz uma de 3 coisas. Tenta reconstruir exatamente o que perdeu, desiste completamente, ou fica presa em luto perpétuo do que foi. E as 3 falham. Porque todas negam a verdade fundamental do colapso. A muralha de cinzas reconhece. Você não pode reconstruir o que foi. Você precisa construir algo novo. E para construir algo novo, você precisa primeiro aceitar que o fogo queimou tudo até a fundação. E que a fundação que resta é você. Apenas você. Sem as estruturas externas, sem as narrativas, sem as identidades emprestadas. E essa é a parte mais aterrorizante e mais libertadora ao mesmo tempo. A técnica Huijin tem 4 estágios.
E ao contrário das outras muralhas, esta não começa com reconhecimento ou preparação. Ela começa com algo mais brutal. Luto. O primeiro estágio é o Yai, luto das cinzas. E isto não é o que você pensa. Não é chorar pelo que perdeu. Embora você vá chorar. É algo mais profundo e mais estranho. É lamentar não o que você perdeu, mas quem você não é mais. Porque aqui está a verdade que ninguém te prepara para. Quando tudo desmorona, você descobre que grande parte de quem você pensava ser estava amarrada às coisas externas. O cargo, o status, o relacionamento, a conta bancária, a saúde. E quando essas coisas vão embora, grandes pedaços de você vão junto. E o que resta você não sabe. Ainda, o Yai exige que você sente nas cinzas, literalmente ou metaforicamente, e permita luto completo não apenas das perdas externas, mas da versão de você que existia com essas perdas. Na prática, você precisa de ritual. Os taoístas ensinavam que luto sem ritual fica preso no corpo. Então você cria cerimônia pessoal de enterro simbólico. Escreve carta para a versão de você que morreu no colapso. Querido, seu nome que era o que você era. E você lista tudo. O orgulho que você tinha, as certezas, os planos, os sonhos específicos daquela vida. E você lê em voz alta, para si mesmo, e depois queima. Literalmente queima e observa virar cinzas. Roberto escreveu 7 páginas. Para o Roberto empresário. Para o Roberto casado. Para o Roberto pai presente. Para o Roberto saudável. E chorou enquanto cada página queimava. Foi a primeira vez que eu realmente aceitei que aquela pessoa tinha morrido. Ele disse. Eu tinha passado 6 meses tentando ressuscitá-la. E ela estava morta. Precisava ser enterrada. O segundo estágio é Huiji, fundação das cinzas. E aqui você faz algo que parece impossível quando está quebrado. Você procura o que o fogo não conseguiu queimar. Porque aqui está o segredo que os mestres taoístas conheciam. Não importa quão total seja o colapso, sempre há algo que sobrevive. Sempre. E esse algo que sobrevive é a verdadeira fundação. O resto era apenas estrutura construída em cima. Deixa eu te contar sobre Helena. Helena tinha 52 anos quando foi diagnosticada com esclerose múltipla progressiva. Em 18 meses passou de corredora de maratonas a cadeirante. Perdeu o emprego, trabalho físico que não podia mais fazer. Perdeu o parceiro. Ele não aguentou ver a deterioração. Perdeu a independência. Precisava de ajuda para tarefas básicas. Quando eu conheci Helena, ela estava no fundo absoluto. E eu perguntei a pergunta de Huiji. O que o fogo não queimou? Ela ficou em silêncio por 5 minutos e então disse. Minha mente ainda funciona. Minhas mãos ainda mexem. E eu ainda quero viver. Não sei porquê, mas quero. Isso era a fundação. Não muito, mas real, inabalável. Huiji exige inventário brutal do que resta. Não o que você deseja que restasse. O que realmente resta. Roberto descobriu. Ele ainda tinha relacionamento com os filhos, danificado, mas existente. Ainda tinha conhecimento de 20 anos de indústria. Ainda tinha saúde funcional se tratasse a úlcera. E, surpreendentemente, ainda tinha senso de humor, coisa que ele pensava que tinha perdido até fazer alguém rir pela primeira vez em meses. 4 coisas. Não 20 anos de construção, 4 coisas pequenas, mas reais. Os taoístas ensinavam. Quando você identifica o que o fogo não queimou, você descobriu sua verdadeira natureza. Tudo mais era acessório. Útil, talvez. Mas não essencial. Não você. O terceiro estágio é Huizao, construção das cinzas. E aqui vem a parte que vai contra tudo o que a cultura moderna ensina sobre recomeço. Você não constrói grande. Você constrói pequeno. Ridiculamente pequeno. A mentalidade moderna diz: você perdeu tudo, precisa reconquistar rápido. Trabalhe 80 horas por semana, sacrifique-se, volte ao topo. E isso destrói pessoas quebradas. Porque pessoa quebrada não tem energia para escalar montanha, tem energia para dar um passo, talvez. Os mestres taoístas ensinavam algo radicalmente diferente. Depois de colapso total, você constrói a menor coisa possível que seja real. Não performática. Não para impressionar outros. Real.
Um estudo fascinante da Universidade de Michigan sobre recuperação pós-trauma mostrou que pessoas que tentaram grandes recomeços após colapso tiveram taxa de 73% de colapso secundário dentro de 2 anos. Mas pessoas que começaram com micro-reconstruções, mudanças minúsculas mas consistentes, tiveram taxa de 81% de recuperação sustentável. Micro-reconstrução não significa falta de ambição. Significa entender que fundação não se constrói em dias. Se constrói tijolo por tijolo. Helena começou com uma coisa: aprender design gráfico online. 15 minutos por dia. Apenas isso. Porque suas mãos ainda funcionavam e sua mente ainda funcionava, e ela precisava provar para si mesma que ainda podia criar algo. 6 meses depois, ela estava fazendo freelances pequenos. 1 ano depois, tinha clientes regulares. 2 anos depois, ganhava mais que no emprego anterior. Não porque tentou grande recomeço, porque construiu pequeno, consistente, real. Roberto começou com ligar para os filhos todo dia, 3 minutos. Apenas perguntar como foi o dia e realmente escutar. Segundo tijolo, caminhar 20 minutos todo dia para tratar saúde. Terceiro tijolo, enviar um currículo por dia, sem expectativa, apenas ação. 3 tijolos, por 3 meses. E fundação começou a existir. O Isao ensina: não pergunte como eu volto a ser quem eu era. Pergunte: qual o menor passo real que eu posso dar hoje com o que restou? E dê esse passo, todo dia, sem falhar. Porque consistência microscópica constrói fundação macroscópica. O 4º e último estágio é Huisheng, renascimento das cinzas. E aqui você descobre algo que vai mudar fundamentalmente como você vê colapso. A pessoa que emerge das cinzas não é a pessoa que entrou no fogo. Não pode ser. Porque o fogo queimou partes que precisavam queimar. Ilusões, dependências, identidades emprestadas, estruturas frágeis que pareciam sólidas, e o que emerge é diferente. Às vezes menor em escopo, mas maior em profundidade. Às vezes menos impressionante externamente, mas mais real internamente. Os taoístas tinham frase, Huizhong Shen Feng, do coração das cinzas surge fênix. Mas eles não diziam que fênix era a versão melhorada do pássaro original. Diziam que era criatura completamente diferente, feita de fogo em vez de apenas sobreviver a ele. Roberto hoje não é empresário de 20 funcionários. É consultor solo que trabalha com 3 clientes por vez, ganha metade do que ganhava e está em paz. Completamente em paz. Eu perdi tudo que eu pensava que me definia, ele disse. E descobri que nada daquilo era eu. Eu sou essa pessoa sentada aqui agora, que sabe o que é perder tudo e sobreviver, que não precisa provar nada para ninguém, que pode dormir à noite porque não está carregando o império sobre os ombros. Helena não voltou a correr maratonas, mas criou negócio de design que emprega 3 outros cadeirantes e virou mentora de pessoas com esclerose múltipla recém-diagnosticadas. Eu não escolheria ter esclerose múltipla, ela me disse, mas eu não trocaria quem me tornei através dela. A pessoa que eu era antes estava correndo de algo. A pessoa que eu sou agora está finalmente parada o suficiente para viver. Isso é Huisheng. Não negação do colapso. Não romantização da perda. Mas reconhecimento brutal de que às vezes você precisa ser completamente destruído para ser verdadeiramente construído. Aqui está a verdade final sobre a muralha de cinzas que os mestres taoístas ensinavam. Colapso total é o único momento em que você pode construir fundação real. Porque quando você ainda tem estruturas externas sustentando você, você nunca descobre o que em você é sólido versus o que é apenas apoiado por andaimes. Você nunca testa a fundação porque nunca precisa, mas quando tudo desmorona, quando literalmente não há nada segurando você exceto você mesmo, aí você descobre que a maioria das pessoas descobre que é mais forte que pensava. Não no sentido motivacional vazio, mas no sentido estrutural, testado, provado. Um estudo de 25 anos da Universidade de Stanford acompanhou pessoas que passaram por colapsos totais e encontrou algo extraordinário. 10 anos após o colapso, 67% reportaram que suas vidas eram mais satisfatórias que antes da perda. Não apesar da perda.
por causa do que construíram nas cinzas. Então, como você começa a construir sua muralha de cinzas se tudo desmoronou? Primeiro, Uyai. Luto. Escreva a carta para quem você não é mais. Liste tudo específico que morreu no colapso. E queime. Literalmente. Crie ritual de enterro. Porque você não pode construir novo enquanto está tentando ressuscitar morto. Segundo, Uiji. Inventário brutal. O que o fogo não queimou? Não o que você quer que tenha sobrado. O que realmente sobrou? Faça a lista de 3 a 5 coisas. Habilidades, relacionamentos, partes do corpo, vontade de viver. O que for, mas real. Terceiro, Uizal. Um tijolo por dia. Qual o menor passo possível usando o que restou? E dê esse passo. Todo dia. Sem exceção. Construa a fundação através de consistência microscópica, não esforço heróico. Quarto, Uishen. Aceite que você não vai se tornar quem você era. Você vai se tornar quem você precisava ser. E isso é melhor. Mesmo que não pareça agora. E aqui está a parte que ninguém te prepara para. Reconstruir é lento. Dolorosamente lento. Você quer que seja rápido porque a dor de estar nas cinzas é insuportável. Mas pressa constrói estruturas frágeis. E você não quer frágil. Você quer inabalável. Os taoístas diziam, Huijin Budong, a muralha de cinzas não se move. Porque foi construída na única fundação que nunca pode ser tirada de você. Você mesmo, testado pelo fogo, descoberto sólido. Agora eu preciso que você faça 2 coisas. Primeiro, aperte o like neste vídeo. Se você perdeu tudo, se está nas cinzas sem saber como reconstruir, se precisa ouvir que é possível, compartilhe. Milhões estão quebrados em silêncio achando que só eles falharam. Eles precisam saber que colapso não é fim. É fundação. Segundo, se inscreva neste canal e ative o sino. Porque esta sabedoria não foi feita para tempos fáceis. Foi forjada em colapsos reais, por pessoas reais, que perderam tudo e reconstruíram algo inabalável. Tudo desmoronou. E você está nas cinzas olhando para ruínas. E você tem 2 escolhas. Sentar para sempre lamentando o que foi. Ou começar a construir o que será. Um tijolo por dia. Com o que restou. Que é mais do que você pensa. Você não é o que você perdeu. Você é o que sobreviveu ao fogo. E o que sobreviveu ao fogo é inabalável. Comece hoje. Uyai. Enterre quem você não é mais. E então, tijolo por tijolo, construa quem você precisa ser. As cinzas não são o fim. São a fundação. E fundação construída em cinzas nunca pode queimar de novo.